A partir de 1º de julho agora, a União Europeia ia começar a abrir suas fronteiras para os países que não fazem parte dela, né? Para as viagens não essenciais, né? Para o turismo. E o Conselho finalmente liberou a lista de países que vão poder entrar, né? Ou seja, todos os outros que não estão nessa lista não vão poder entrar na União Europeia. E são 14 países que fazem parte dessa lista que vão poder entrar. Eu vou ler aqui para vocês agora quais são eles. Argélia, Austrália, Canadá, a Geórgia, o Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai. Além desses 14 países, a China também está nessa lista, né? Seria o 15º, só se ela adotar o princípio da reciprocidade, ou seja, se ela permitir também os países da União Europeia que entrem lá na China. Então, se ela permitir isso, também os visitantes da China também podem entrar na União Europeia, né? Seria a reciprocidade. Além desses 15 países que eu citei, os residentes de Andorra, Vaticano, San Marino e Mônaco também vão poder entrar, porque eles são considerados também membros da UE, como faz parte da Europa, também são considerados membros da União Europeia. E também, além desses países que eu citei anteriormente, tem os países que são associados ao espaço Schengen, né? Que não é a União Europeia, tem a União Europeia e tem o espaço Schengen, que além de todos os países da União Europeia também fazem parte desses outros países aqui, que são a Suíça, a Noruega, Liechtenstein e a Islândia. Esses países também, os membros, também vão poder circular pela União Europeia, que se pertence ao espaço Schengen, e também o Reino Unido. Apesar de ter tido o Brexit, dele ter saído, o acordo feito é que as mesmas regras valem para ele até o final do ano, até teremos dezembro desse ano, 2020. Então é como se ele ainda fizesse parte da União Europeia, então ele também pode circular livremente. E essa lista não é definitiva, muito importante, ela não é definitiva. A cada 15 dias, a cada 2 semanas mais ou menos, eles vão rever essa lista e os países que estão podem sair, e assim como os países que não estão, tipo Brasil, pode entrar caso cumpra os seguintes critérios. Eu vou ler aqui para vocês os critérios quais são. Os números novos de casos de Covid-19 constatados nos últimos 14 dias e por 100 mil habitantes deve ser próximo ou inferior à média da União Europeia, registrada em 15 de junho de 2020. Tendência de novos casos estável ou decrescente durante o referido período em comparação com os 14 dias anteriores. Então, a cada 2 semanas eles vão avaliando esses critérios. E também a resposta global ao Covid-19, tendo em conta as informações disponíveis, nomeadamente em matéria de testes, vigilância, rastreio dos contatos, contenção, tratamento, comunicação de dados, né, transparência, bem como a fiabilidade das informações e, se necessário, a pontuação média total para efeitos de regulamento sanitário internacional. Devem também ser tomadas em consideração as informações fornecidas pelas delegações da UE sobre esses aspectos. Então, tem que ter uma resposta global ao vírus, à pandemia, de forma eficiente, né? E fiável, confiável. E também a reciprocidade deve ser levada em conta. Se o país seguir todos esses critérios, bem à risca, mas mesmo assim ele não permitir que um membro da União Europeia entre no seu país, ele não vai fazer parte da nova lista. Aí a pergunta que todo mundo sempre faz: e se eu for cidadão europeu, eu vou poder entrar? Aqui tem dizendo se pode ou não. A gente estava nessa dúvida e aqui nessa diretiva da União Europeia tem dizendo se pode ou não. Relativamente aos países que continuam a ser aplicadas restrições de viagem, ou seja, os países que não estão nessa lista, que não foram liberados, as pessoas devem ficar isentas de tais restrições nas seguintes categorias. Ou seja, você vive no Brasil, mas você está em uma dessas listas, você vai poder sim vir para cá. Eu vou ler agora quais são as listas. Cidadãos da União Europeia e seus familiares, residentes de longa duração na União Europeia e seus familiares, e viajantes com uma função ou necessidade de caráter essencial, tal como são enunciados na recomendação. Você mora no Brasil e tem dupla cidadania, italiana, portuguesa, espanhola, sim, você vai poder vir, tanto você como seus cidadãos, como seus familiares, vão poder entrar aqui sim, mesmo que o Brasil não esteja na lista. Só que existem relatos de pessoas que não estão conseguindo embarcar ainda no aeroporto.
Parece que as companhias aéreas estão barrando isso ainda nos países de origem. Por quê? Porque se a pessoa embarca, chega em algum país da Europa e é barrada na imigração, porque mesmo assim os países da União Europeia ainda podem vetar as pessoas que estão na lista ou não, porque é uma recomendação. Então, se a pessoa é familiar de algum cidadão da União Europeia, embarca e chega, sei lá, na Espanha ou em Portugal, por exemplo, e é barrada na imigração, quem vai arcar com os custos de retorno dessa pessoa ao seu país de origem é a companhia aérea. Então, sim, eu já vi alguns casos que a companhia aérea está barrando ainda no aeroporto de origem. Tá? Então, fica por mais que seja permitido, que esteja na normativa, que o conselho tenha dado ok, vai depender da companhia aérea. Então, fica por conta e risco das pessoas que queiram embarcar. Comprar passagem e tal. E sem contar que muitos voos estão sendo cancelados o tempo todo e não tem tantos voos assim disponíveis, né, saindo do Brasil. Portugal também lançou um decreto onde ele fala que os países de língua portuguesa, ou seja, Brasil, entre Angola, entre outros, e também onde tem uma grande comunidade de língua portuguesa, que é os Estados Unidos, ele vai manter os voos de lá. Mas tem que seguir algumas regras também, além de ser cidadão da União Europeia, ou familiar, ou também ser residente, ter residência legal comprovada ou ser familiar. Se entende por familiar como cônjuge, né, esposa, esposo, filhos menores de idade e os pais maiores de 65 anos ou dependentes economicamente. Se eu estiver esquecendo de alguma categoria familiar, coloque aí nos comentários, por favor. Aqui no site também do Conselho da União Europeia diz assim: a recomendação do Conselho não é um instrumento juridicamente vinculativo, ou seja, é uma recomendação. Responsáveis pela aplicação do conteúdo da recomendação são as autoridades dos Estados-membros, ou seja, são as autoridades da Espanha, são as autoridades de Portugal, tanto Portugal fez um decreto à parte. Estas podem, em total transparência, levantar apenas progressivamente as restrições de viagem aplicáveis aos países enunciados. Nenhum Estado-membro deve decidir levantar as restrições de viagem relativas a países terceiros não enunciados antes de tal ter sido decidido de forma coordenada. Ou seja, nenhum país membro da União Europeia pode decidir abrir uma brecha para países que não estejam nessa lista sem antes decidir juntamente com o Conselho. E de 2 em 2 semanas essa lista vai ser revista, né? Não é uma lista definitiva, a cada 2 semanas, havendo aqueles critérios que eu falei, a lista vai mudando. Quem está lá pode sair e quem não está pode entrar. Tudo pode acontecer. Eu vou deixar aí para vocês o link, que é do Conselho Europeu, aí para vocês vão estar escrito tudo isso, para vocês lerem com calma. Tem mais algumas coisas que eu não li, vocês podem ler. E escreve nos comentários se vocês estão sabendo de algum caso de alguém que conseguiu embarcar, de alguém que foi barrado no aeroporto, ainda na origem, no Brasil. Então escreve nos comentários o que de fato está acontecendo. Vocês estão sabendo casos reais. Se as pessoas estão conseguindo realmente embarcar, que estão nessa listagem, ou não. Estão sendo barradas no aeroporto ou não. Porque eu já vi casos de pessoas barradas no aeroporto, mesmo com residência, sendo familiar, porque algumas companhias estão realmente barrando ainda na origem. Inclusive, quando o Marcelo viajou para o Brasil, quando ele estava voltando, ele só tinha passagem de vinda daqui para a Espanha. Ele não tinha volta. Então ele foi questionado por que ele não tinha passagem de volta. Isso no ano passado, em maio do ano passado. Ele falou: eu resido na Espanha. E você tem a tarjeta de residência? Ele mostrou: tem a tarjeta de residência. Então, ainda no Brasil, a companhia aérea questionou ele por que ele não tinha a passagem de volta para o Brasil, se ele era realmente residente. Então, coloque nos comentários o que você acha sobre isso e dos casos reais se estão sabendo de algum. Então, até a próxima. Se eu tiver mais informações, eu volto com elas para você. Tchau!